Glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Queria convidar as crianças aqui presentes a irem para a classe com a tia Nath. A tia Nath está aguardando vocês. E, amada igreja, eu convido a abrir a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo de número 3. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Hoje nós não iremos nos deter apenas em um versículo, mas eu queria iniciar lendo esse verso tão edificante. 1 Timóteo, capítulo 3, verso de número 16. Primeira Timóteo 3,16 diz assim, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Vamos ler novamente? 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Pai amado e Pai querido, nós nos curvamos, Senhor, mais uma vez em Tua presença, agradecendo por esta rica oportunidade que temos de nos ajuntarmos, Senhor, para propósitos agradáveis a Ti, como Te adorar, como Te bendizer, Senhor. Foi para isso que o Senhor nos criou, para a Tua glória, Pai. Também agora, Senhor, para recebermos o que vem do Senhor por meio da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e continue a nos ensinar, Pai, a nos transformar, para que nos tornemos cada vez mais semelhantes ao nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. No nome dele é que eu peço e já agradeço. Amém e amém. Irmãos, eu creio que todos vocês sabem que depois de aproximadamente 3 meses hospitalizado, finalmente o nosso irmão Marco já se encontra em sua casa, juntamente com a sua família. Hoje, inclusive, eu estive lá fazendo uma visita a eles, e dentre as muitas coisas que eu escutei ali, eu escutei a irmã Isabel dizer algo que nós já sabemos, mas às vezes nós esquecemos. Ela disse: pastor, a vida é feita de fases. É interessante como nós sabemos disso, porém muitas vezes nós esquecemos que a vida humana, ela é feita de fases. Ela não segue um curso único, igual, o tempo todo. Pelo contrário, ela é cheia de altos e cheia de baixos. Inclusive, hoje nós recebemos a notícia de que Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, partiu, não se encontra mais vivo. E eu achei interessante uma manchete que foi dada em relação a ele. A manchete dizia mais ou menos assim: Rei Pelé, do seu começo humilde até a glória. Então é assim que o jornal resume a história deste homem, de um começo humilde, onde ele nasceu na pobreza, até a glória, como um atleta reconhecido mundialmente, reconhecido como o melhor do mundo. Então a própria vida do Rei Pelé, como é conhecido, ela não seguiu um curso igual sempre. Ele nasceu na dificuldade, na pobreza, depois com muito esforço, com as habilidades que adquiriu, com as lutas que ele venceu, ele se tornou alguém reconhecido, alguém grandioso. Obrigado, irmão Israel. Então assim é a vida humana, irmãos. A vida humana, ela é cheia de fases. Algumas fases são mais fáceis, são mais agradáveis, nós não queremos que elas acabem, porém outras fases, elas são mais difíceis, e nós gostaríamos que elas passassem logo. Porém, a vida humana é assim.
Porém, quem disse que essa realidade, ela se aplica apenas a nós, seres humanos? O Filho de Deus também teve a sua existência, na verdade, ele tem a sua existência. O Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, também tem a sua existência dividida em fases. Você sabia disso? Quais são as fases nas quais a existência do Filho de Deus é dividida? É sobre isso que nós queremos meditar hoje, nesse culto da palavra, culto de doutrina, e também as lições que nós podemos aprender através disso. Vamos então à primeira fase da existência do Filho de Deus. Qual é a primeira fase? Quem pode me dizer qual é a primeira fase da existência do Filho de Deus? Glória a Deus. A primeira fase da existência do Filho de Deus é a eternidade. Interessante, irmãos, eu fiz essa pergunta sabendo que alguns irmãos iam responder. Porque quando se fala em existência do Filho de Deus, primeiro acontecimento que vem à nossa mente é o Natal. Como se a existência do Filho de Deus tivesse iniciado ali, quando ele nasceu em Belém, no Natal. Porém, a verdade é outra. A verdade é que a existência do Filho de Deus não começou no Natal. Não, pastor, não. E o próprio Jesus fala sobre isso em textos como, por exemplo, João, capítulo 8, verso 58. Eu disse que nós iríamos abrir em alguns textos. Então, abra lá em João, Evangelho de João, capítulo de número 8, verso de número 58. João 8, 58 é um debate entre Jesus e os líderes judeus religiosos de Israel, que muitos não aceitavam quem Jesus era. Eles acreditavam que Jesus era tão somente o filho de um carpinteiro, uma pessoa normal, um pecador. Porém, Jesus mostra que ele não era isso. Eles estavam enganados. Então, aqui em João 8, 58, Jesus diz assim: respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Perceba que aqui Jesus deixa claro que antes mesmo de Abraão existir, ele já era. Ele já existia. Mas como assim, pastor? Se Abraão é um personagem lá do Antigo Testamento, lá do início da Bíblia, a história de Abraão é contada lá em Gênesis, logo no começo. Então Abraão viveu há muitos anos atrás, milhares de anos atrás. Como Jesus aqui diz, eles mesmos reconhecem: Jesus, você não tem nem 50 anos? E aí Jesus diz: pois vocês acham que eu tenho 50 anos mais ou menos? Pois antes que Abraão existisse, o pai na fé de vocês, eu já sou. Eu já existo. Eu sou o que sou. Como isso é possível, irmãos? Que alguém que havia nascido há menos de 50 anos atrás pudesse dizer que ele já existia antes de alguém tão antigo como Abraão? A resposta é que Jesus, Filho de Deus, já existia como a segunda pessoa da Trindade, como o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, antes mesmo de se encarnar. Na verdade, não era apenas antes de Abraão que o Filho de Deus existia. Na verdade, ele já existia antes mesmo que houvesse mundo. É o que ele mesmo diz, indo um pouco mais adiante, em João 17, verso de número 5. João
17, verso de número 5. Então essa é a primeira fase da existência de Cristo. A fase na qual ele se encontrava na eternidade. Jesus Cristo é eterno. E aí nós vemos em João capítulo 17, verso 5, em sua oração ao Pai, ele dizendo: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. O Filho de Deus falando com o seu Pai. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Agora preste atenção. Com a glória que eu tive junto de ti. Quando? Antes que houvesse mundo. Antes mesmo que o mundo existisse, o Filho de Deus já existia. Ele era glorioso. Ele era uma pessoa da Trindade glorioso. Antes mesmo deste planeta tão antigo ser formado. Essa é a fase da eternidade do Filho de Deus. Mas aí alguém pode perguntar: pastor, e o que o Filho de Deus fazia na eternidade? A Bíblia conta várias coisas que o Filho de Deus fez antes de nascer em Belém. É interessante isso. Ele apareceu para algumas pessoas, ele falou com algumas pessoas, mas creio que uma das mais importantes, a Bíblia diz que ele criou todas as coisas. Ele, João, o escritor do Evangelho de João, fala sobre isso no capítulo 1. Abre lá em João, capítulo 1, versos de 1 a 3. Olha que interessante, irmãos. Estamos conhecendo um pouco mais o nosso Senhor e Salvador. Estamos vendo que antes que Abraão existisse, ele já era. Na verdade, antes que o mundo existisse, ele já era. E o que ele fazia antes de vir ao mundo, de se tornar homem? Uma das coisas que ele fez foi somente criar tudo o que existe. João capítulo 1, versos de 1 a 3, dizem assim: no princípio era o Verbo. Está falando dele aqui. Um dos nomes dele é Verbo, porque ele revela a vontade do Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, ou seja, com o Pai. E o Verbo era Deus. Agora olha o verso 2. Ele estava no princípio com Deus. E o verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nós sabemos que na terra Jesus operou muitos milagres. Porém, os milagres dele não começaram quando ele estava aqui na terra. Pelo contrário, no início de tudo, foi ele, o Filho de Deus, que criou todas as coisas. Através dele, todas as coisas foram criadas. Aí eu pergunto para vocês: quem cria é o quê do que ele criou? Quem cria é o Criador. E o Criador também é o dono daquilo que ele criou. Sim ou não? Quem cria tem o direito sobre a sua criação. Inclusive Paulo, escrevendo lá em Colossenses capítulo 1 e verso 16, diz que tudo foi feito por meio dele e, por causa disso, para ele. Então tudo foi criado por ele, mas não apenas por ele. Tudo foi criado para ele. Então, porque Cristo criou tudo, ele é o dono de tudo. Pelo menos ele deveria ser o dono de tudo. Mas será que na prática, as pessoas, a criação de Deus, está obedecendo a ele? Está fazendo o que ele quer? Ou será que muitas vezes é justamente o contrário?
Deus criou a raça humana e a raça humana não faz aquilo que o seu Criador quer que ela faça. Eu acho que vocês já conheceram algum animal que, mesmo tendo sido criado por alguém, em determinado momento acaba se voltando contra esse alguém, né? A gente vê imagens sobre isso, sobre pessoas que tentam até adestrar animais selvagens e desde criança cria aquele animal, desde pequeno, criança não, desde pequeno cria aquele animal, né? Desde filhote, o animal cresce e em determinado momento ele se volta contra o seu próprio Criador, contra o seu próprio dono. Só que aí dá para entender. Por que dá para entender? Porque os animais não raciocinam. Os animais não pensam. O que não dá para entender é como nós, seres humanos, mesmo pensando, nos voltamos contra o nosso Criador. Nos voltamos contra o nosso dono. Nos rebelamos contra a vontade dele nas nossas vidas. Aí é que não dá para entender. Especialmente quando esse alguém conhece a vontade de Deus, vive na vontade de Deus, e tem uma hora que endoida, tem uma hora que se revolta contra o Senhor, se desvia, se afasta dos caminhos do Senhor. E nós sabemos que isso não acontece de uma hora para outra, isso acontece passo a passo, pouco a pouco. Portanto, se nesse momento você identifica alguma área da sua vida na qual você não está agradando ao seu dono, reconheça isso, peça perdão agora mesmo e diga para ele: Senhor, tu me criaste, eu sou teu, eu te pertenço, que não seja feita a minha vontade, sim a tua vontade. Até porque, irmãos, ele não apenas nos criou, depois de nos criar, ele ainda morreu por nós. Então, nós somos dele 2 vezes. Isso nos leva à segunda fase da existência de Cristo. Primeira fase da existência de Cristo é a fase da eternidade. Antes mesmo dele vir ao mundo, ele já existia, ele é eterno. Ele criou o mundo antes mesmo do mundo existir. Porém, depois disso, ele tomou uma decisão de obedecer ao seu Pai, de ser submisso ao seu Pai, e veio então a segunda fase da existência de Cristo, que é a fase da encarnação. Ele se encarnou, o Verbo se encarnou. Olha o que diz João capítulo 1, verso de número 14. Nós já vimos nos versos de 1 a 3 que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e tudo foi feito por ele e através dele. Mas houve um momento na história em que o que está escrito no verso 14 aconteceu. João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Como eu disse, um dos nomes do Filho de Deus é Verbo. Por quê? Porque ele revela, ele fala, ele expressa a vontade do Pai. Então aqui João não diz que aqui inicia a existência do Verbo. Não, o Verbo é eterno. O Verbo já estava, o Verbo já existia. Porém, esse Verbo que já existia aqui em João 1,14 se torna carne. Se tornar carne significa assumir a humanidade, tornar-se ser humano, nascer no Natal, em Belém. Aquele que já existia como Filho de Deus eterno, se encarna, se torna carne, se torna humano, se torna homem. Essa é a segunda fase da existência do Filho de Deus. E aí eu pergunto para vocês, essa fase de Jesus, primeira é a eternidade, segunda a encarnação, ela é uma fase mais de
exaltação para Jesus? Ou ela é uma fase mais de humilhação para Jesus? O que vocês acham? Ao se encarnar, Jesus estava se exaltando ou Jesus estava se humilhando? Paulo responde essa pergunta lá no cântico que se encontra em Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8. Filipenses, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Esses versos são chamados de cântico. É como se fosse uma música que Paulo estivesse cantando sobre a humilhação do Filho de Deus. Nos versos anteriores ele fala sobre sermos humildes, uns com os outros. Algo difícil, irmãos. Inclusive no contexto de igreja. Muitas vezes é difícil nós nos humilharmos, nós darmos o braço a torcer ao nosso irmão, nós reconhecermos o nosso erro, nós pedimos perdão. É difícil. Mas ele vai mostrar o exemplo que nós temos para isso. Verso 5, Filipenses 2 e 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, olha a eternidade dele aqui, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele não era um ser humano, mas ele se tornou um ser humano. E para isso ele se esvaziou da glória que ele tinha na eternidade. Verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, a encarnação de Cristo foi uma humilhação dele. Aquele que era eterno decidiu se humilhar. Interessante que Paulo enfatiza. Ele se esvaziou. Ele se humilhou. Ou seja, foi uma decisão dele. Ele fez isso de bom grado. Ele fez isso voluntariamente. Ele se humilhou. Ele decidiu tornar-se servo como ser humano. Então, a encarnação de Cristo foi sim mais uma humilhação do que uma exaltação. Essa fase de Jesus iniciou com o seu nascimento e foi até a sua morte. Não que a humilhação de Cristo tenha sido apenas no seu julgamento e morte. A gente sempre pensa em Jesus se humilhando ao ser julgado, ao ser crucificado. Sim, ali foi o ponto mais alto da humilhação de Cristo. Foi quando ele foi julgado, foi quando ele foi crucificado. Mas alguém disse, e eu concordo, Jesus estava se humilhando em cada momento em que ele passava na terra. Quando ele precisava beber água, quando ele precisava se alimentar, quando ele era blasfemado por alguém, quando ele era ignorado por alguém, quando ele não era crido por outra pessoa, quando ele era rejeitado por outro, Jesus estava sempre se humilhando. E o que é que nós aprendemos aqui, irmãos? É que a humilhação, muitas vezes, será necessária para que os objetivos de Deus se cumpram na nossa vida. Sabe, algumas coisas, irmãos, algumas coisas não se cumprem na nossa vida. Algumas bênçãos não são alcançadas, algumas vitórias não são conquistadas, não é por outro motivo, senão porque nós não nos humilhamos. Nós teríamos muito mais, nós alcançaríamos muito mais, se estivéssemos mais dispostos a nos humilhar. E aqui eu falo em todas as áreas. Na área do trabalho.
Tem coisas que nós perdemos porque não queremos dar o braço a torcer. Não queremos reconhecer algo. Na área familiar, até na área espiritual. Existem bênçãos que Deus retém, porque nós ainda estamos com o nariz empinado. Porque nós ainda nos achamos os tais. Porque nós ainda nos consideramos muita coisa. E aí Deus quer nos abençoar, mas Ele não abençoa, porque Ele sabe que se nos abençoar, Ele vai nos estragar. O que foi que Jesus disse? Quando os discípulos perguntaram, Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Jesus trouxe para o meio deles um rei. Jesus trouxe para o meio deles o quê, igreja? Uma criança. E ele disse, se vocês não se converterem e não se tornarem como esta criança, vocês nem vão ver o reino dos céus. Porém, no verso seguinte ele diz, quem se humilhar será o maior no reino dos céus. Existem bênçãos que nós estamos perdendo, porque não estamos nos humilhando perante Deus, perante alguém. E às vezes a humilhação é necessária. Quando a gente é criança, a gente brinca muito daquela brincadeira da corda, em que você tem que passar por baixo da corda. E aí ganha quem atingir o nível mais baixo. E aí, o que é que faz alguém perder? O que é que faz alguém ser desclassificado? É ele não se abaixar o suficiente para atravessar a corda. Irmãos, muitas vezes o que nos faz ser desclassificados, o que nos faz perder prêmios que Deus preparou para nós, é porque nós não estamos nos abaixando o suficiente. Nós precisamos nos humilhar mais na presença do Senhor. Nós precisamos nos prostrar ainda mais na presença do Senhor, porque Ele tem algo especial para fazer na nossa vida. Jesus se humilhou. Ao se encarnar, Jesus estava se humilhando. Essa foi a segunda fase da existência do Filho de Deus. Porém, a existência do Filho de Deus não se findou com humilhação. Não pense que Deus vai querer humilhar um Filho de Deus dele para sempre, não. Isso nos leva à terceira e derradeira fase da existência de Jesus. Primeira fase foi a eternidade, quando ele ainda não havia nascido como ser humano. Segunda fase foi a encarnação, quando ele se tornou homem em Belém, quando ele nasceu. E aí veio a terceira fase, que é a fase da exaltação. Essa fase, ela inicia com a ressurreição e ela não acaba jamais. Olha o que Paulo diz sobre esta fase nos versos 9 a 11 aqui de Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, versos 9 a 11. Depois de falar da humilhação de Cristo, preste atenção o que Paulo diz. Filipenses 2, 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou. Lembra que ele se humilhou. E agora Paulo diz que Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, aqui nós vemos porque Deus permite que algumas coisas dolorosas aconteçam na nossa vida. Quando a gente é jovem, e tem alguns jovens aqui ainda, o que é que nós pensamos quando os nossos pais não fazem o que nós pedimos? Quando os nossos pais rejeitam os nossos pedidos. Muitas vezes
nós pedimos para ir para determinado lugar e os nossos pais não permitem, não permitiam ou não permitem. O que é que nós pensamos dos nossos pais? Às vezes nós pensamos até que eles não nos amam, que eles não se importam com a nossa felicidade. Ah, meu pai não me ama, minha mãe não quer saber de mim, eu peço as coisas e eles não atendem. Muitas vezes, Deus permite situações na nossa vida e nós chegamos até a duvidar do amor dele por nós. Mas se Deus me ama, por que ele permite isso? Por que ele não me dá o que eu estou pedindo? Já faz tanto tempo que eu peço, já faz tanto tempo que eu oro e nada de acontecer. Será que Deus não me escuta mais? Por que Deus está permitindo isso? Irmãos, aqui nós vemos que não é porque ele não nos ama. Deus permite certas coisas na nossa vida porque ele tem propósitos. Um dos propósitos que ele tem é que nós sejamos úteis a outras pessoas. Muitas vezes ele vai permitir coisas difíceis para que alguém olhe para nós e seja edificado através das nossas vidas. Alguém seja fortalecido através das nossas lutas e das nossas vitórias. Porém, aqui eu aprendo com o exemplo de Jesus, que muitas vezes Deus permite humilhações, não é por outra coisa não. É porque Ele está nos preparando para exaltações ainda maiores. Aquele que se humilhou até a morte de cruz, o Pai permitiu a morte dele, não porque não amava, mas porque tinha um propósito para outros, para que outros fossem salvos, e para que aquele que se humilhou até a morte fosse levantado da morte ao terceiro dia, fosse ressuscitado, fosse exaltado, e diante dele todo joelho se dobre e reconheça que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque ele permite humilhações. Às vezes nós precisamos. Às vezes é disciplina. É disciplina. Mas às vezes também é ele preparando algo maior para mim e para você. Como a irmã Isabel também disse hoje. É muito fácil dizer que é crente nos momentos fáceis. É muito fácil dizer que é crente quando está tudo bem. Mas, pastor, nós temos que confiar em Deus na hora da prova. É na hora da dificuldade. É quando não está do jeito que a gente quer. A pergunta é: você vai confiar em Deus? Nos momentos difíceis? Quando a hora da humilhação chegar e a humilhação for necessária, vamos confiar em Deus em todos os momentos, sabendo que Ele tem um plano, sabendo que Ele tem um propósito, sabendo que Ele nos ama e que Ele vai fazer o melhor nas nossas vidas quando a hora chegar. A minha oração é que Jesus não seja apenas o nosso Salvador, mas que Ele seja também o nosso exemplo. O exemplo que nós seguimos, humilhando-nos e confiando na hora dele para nos exaltar. Quem quer seguir o exemplo de Jesus? Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós nesta noite procuramos abrir a Tua palavra, Senhor, para conhecer um pouco mais acerca das fases pelas quais o Teu Filho passou, Senhor. Nós vimos que Ele é eterno. Ele já existia antes do mundo ser criado, porque foi Ele que criou este mundo. Por isso esse mundo pertence a Ele. Nós vimos a fase da encarnação, na qual voluntariamente Ele se tornou humano,
para passar pelas fraquezas de todo ser humano, Senhor, para se sacrificar por nós, ele se humilhou. E muitas vezes, Senhor, para alcançarmos algo, nós também teremos que estar dispostos a nos humilhar. Mas nós vimos também, Senhor, que depois da humilhação veio a fase da exaltação. Veio a ressurreição dos mortos, e ele foi recebido na glória, e é adorado hoje pelos anjos, e aguarda que todos sejam postos debaixo dos seus pés. Que lições isso traz para nós, Senhor, de confiarmos em Ti, em todos os momentos, em todas as fases, nas fases fáceis, bem como nas fases difíceis. Que o Senhor seja o nosso exemplo. E se for preciso, Senhor, sermos humilhados, que nós sejamos por amor a Ti e em confiança no Senhor. Pai, muito obrigado. Abençoa, Pai, o Teu povo que aqui se encontra, aqueles que não puderam vir. Pai, que cada um de nós seja orientado pelo Senhor. Abençoa este final de ano, não apenas final de semana, mas final de ano, que ele seja dirigido pelo Senhor. Pois tudo isso eu peço e já agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Para aqueles que vão participar do nosso jantar no sábado, às 10 horas até sábado, se Deus quiser. Para aqueles que não poderão estar aqui,